Fala, gente, estamos iniciando aqui mais uma entrevista no Constante Balanças Podcast. Hoje eu estou aqui com a Beth Lopes. Muito bem-vinda, Beth. Obrigada, Cláudio. Fique à vontade, é uma honra para a gente estar recebendo você aqui. E eu gosto que o convidado ele se apresente. Quem é a Beth Lopes, fora do currículo dela na sua área de atuação? Ok, honra e prazer é todo meu. Muito obrigada por essa gratidão aqui que está acompanhando essa mesa com vocês. E contem comigo para a vida, tá? A gente está estabelecendo agora uma parceria que eu creio ser muito sucesso. Com certeza. Beth Lopes é uma mulher independente, forte e empresária na área de crédito e imóveis. Tenho 43 anos, sou casada, muito bem casada. Comecei no mercado corporativo aos meus 14 anos, mas sempre trabalhando com atendimento ao público e prestação de serviço, que eu valorizo muito, né? O serviço bem prestado. Sou formada em marketing, pós-graduada em gestão de processos, em empreendedorismo e gestão feminina de negócios. E hoje eu sou também broker da Cury Construtoras, trabalho com lançamento de imóveis na planta e sou facilitadora do método Ela Compra, Ela Vende. Muito bom. Currículo vasto, né? Então já fica aí já para o telespectador que está nos acompanhando que vai ter muito conteúdo aqui para agregar, né? Porque, Beth, aqui o nosso objetivo no Constante Balanças Podcast é incentivar pessoas, né? Trazer as pessoas para o ramo dos negócios, do investimento, furar a bolha, né? Buscar sua independência financeira. E a gente sabe que tem pessoas que têm um bloqueio, né? Então, o intuito, né? O propósito do Constante Balanço Podcast é esse, né? Então, por isso que hoje você está aqui e eu tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas e, com certeza, transformar a vida de muitas pessoas. Mas como que foi a sua entrada, o seu início, né? Que você entrou, como que você conheceu, como é que foi o início da Beth Lopes no ramo de crédito, né, e no segmento imobiliário? Isso, eu saí do mercado corporativo com 32 anos e através das minhas formações eu fui buscar oportunidades para colocar para fora tudo aquilo que infelizmente o CLT não permite, né? Você fica ali sendo fantoche e meio que deixa a vida me levar para agregar valor e dar dinheiro para o empreendedor. E aí eu falei, eu penso tanto, eu cumpro todas as metas e eu quero pensar fora da caixa. E aí eu fui para o ramo de consultoria, e aí eu conheci a área de crédito. Essa área de crédito, eu trabalhei numa empresa que fugiu totalmente, eu vou contar coisas boas e ruins, hein, gente? Fugiu totalmente da minha cultura e o meu propósito de vida, porque foi uma empresa de cessão de crédito. Isso aí é golpe, e eu não sabia, né? Porque, na verdade, você entrava com crédito consignado e depois você fazia um investimento em cima daquele valor que era liberado para você de crédito, só que esse valor, na verdade, essa rentabilidade, ela não chegava na mão do cliente. E aí eu já entrei no cargo de gestão, e aí eu fui observando que aquilo, quando eu fui adaptando, né, todos os meus processos em todas as etapas de atendimento, então eu fui para a área administrativa, área operacional, até chegar à área de vendas. Quando eu cheguei na área de vendas que eu observei aquilo, eu falei, por quê? Né? Porque na contratação, quando eu fui prestar consultoria, não me foi falado que realmente era aquilo, era um mercado novo para mim, então eu pensei, só que eu saí. Só que eu gostei muito dessa área da disponibilidade do crédito, até porque os bancos, na sua totalidade, ele facilita muito através da taxa de juros. E na época a Selic estava baixíssima, que foi um pouquinho ali, nessa época foi um pouquinho antes da pandemia. E as ofertas de crédito para todos os bancos, hoje eu atuo com 25 bancos, estava muito, muito bem, muito legal. E aí essa empresa, né, ela acabou cedendo isso e os funcionários eles ganhavam muito bem para fazer quase nada. E aí eu fui adaptando processos. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Passei a ser odiada, porque quando a gente pega uma gestão para compor e fazer a empresa realmente lucrar e faturar, a gente começa a ser odiada quando pega os vacilos, né, os erros. E aí, só que eu fiquei 4 meses apenas, justamente porque não tinha a ver com a cultura do que
que eu queria apresentar ali. E aí depois a empresa fechou, e aí eu continuei. E esse continuar significou o amor, né, por atender pessoas nesse segmento de crédito, o vínculo que eu tinha com todos os bancos que eu consegui, e aí eu coloquei essa empresa dentro de algumas rádios, algumas empresas que eu tinha um network bem legal, e aí veio minha equipe de marketing e falou para mim, por que você não abre uma empresa sua voltada para o certo? Eu falei, mas para isso eu tenho que tirar a certificação da FEBRABAN, tem que ter PLDFT, LFT, enfim, vários certificados que eu teria que ter como empresária naquele ramo. Sim. Aí eu falei, então vamos embora, eu vou. E aí eu entrei, né, eu abri o meu CNPJ, fundei a BL Crédito, dentro do segmento de crédito consignado. Então, não existe seção de crédito. É o crédito consignado, voltado para aposentados, pensionistas, servidores públicos, e aí segui esse ramo. E aí eu sempre fiquei, né? Só isso, eu quero mais, vamos embora, eu quero mais. Almejando algo a mais. Algo a mais. Foi aí onde eu conheci uma pessoa, Alice Peixoto e Fábio Pedreira. Eu quero dar um salve aí para eles, que foram os coringas ali nessa minha entrada para o mercado imobiliário. E aí foi onde eu falei, eu vou olhar para esse mercado aqui também. E aí tirei meu Cresce, mais uma formação. E hoje eu atuo nesse segmento de crédito e imóveis com o intuito de ajudar pessoas a comprar certo e rentabilizar com isso. Essa sua entrada foi natural? Você já buscava, já almejava isso, né? Ou foi algo que aconteceu e você viu que era ali uma oportunidade de uma virada de chave para você? Foi acontecendo através de networking. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e de fazer muitas amizades. Sim. Selecionar as boas e manter parcerias. Então, foi isso que me fez ir desejando, né, novas coisas e entrando para que eu tivesse um retorno tanto em conhecimento quanto financeiro. E aí, através dessas parcerias que eu estou aqui. E nessa primeira experiência que você teve, os primeiros contatos, né, com o ramo, o mercado quais foram as dificuldades assim que você falou que precisou adaptar algumas Sim. coisas e passou a ser a vilã da história. Você passa a ser realmente, quando você tenta algo novo, passa a incomodar um pouco. Mas novo e certo. O certo, correto incomoda. Porque muitas das vezes, desculpa te cortar, muitas das vezes o dono está ali, mas ele não está. E uma das coisas que eu percebi através da minha consultoria foi justamente isso. O dinheiro entrava na empresa e ele saía, porque olha uma falha gravíssima. Era área comercial, o funcionário ele era comissionado e ele induzia o cliente a cancelar o contrato em 7 dias. Qual é a falha aí? Cancelar o contrato em 7 dias. Eles pagavam o contrato ao colaborador no mesmo dia da venda para motivar, achava que isso era uma motivação, mas o próprio funcionário dava um tiro no pé do dono, porque ele fazia o cliente cancelar em 7 dias e o cliente tinha aquele estorno ali. Ou seja, era justamente quando o cliente via que aquele dinheiro dele estava indo para um investimento. Só que para o dono, ele não estava vendo isso, porque o dinheiro entrava por uma porta e saía por outra, porque o próprio colaborador fazia esse contrato ser cancelado. E aí foi onde peraí, olha aqui, vocês estão pagando uma consultoria, eu tenho que te falar tudo. Vocês não estão vendo que o próprio vendedor, consultor que eles chamavam, está solicitando cancelamento em 7 dias? Aí eu solicitei o RH, solicitei a equipe operacional para que me desse, né, um extrato dos últimos 6 meses de entradas e saídas, e ali estava o gargalo da empresa. Cancelamento. Porque era fácil para o vendedor fazer isso. Eu estou ganhando, daqui a pouco eu peço para ele cancelar e está tudo bem. Eu não vou ter o meu nome exposto quando eu entrar com a sessão de crédito. Outro exemplo, e que isso acontece em muitas empresas quando o dono não acompanha full time, principalmente o RH da empresa. Como eu falei, né, eu trabalho com muitas empresas, muitos empresários, e eu acabo vendo isso, que isso ainda é normal. Sim. Que é o quê? Atestado médico. Aí eu falei, vem cá, peraí, sexta-feira, olha aqui o que está acontecendo, índice grande de falta. E aí, consequentemente, quando isso acontecia, que o colaborador que queria trabalhar, ia trabalhar, vivia aquilo ali acontecendo, o turnover aumentava, então impactava o RH Sim. também na empresa. Vocês não estão vendo isso? Não, a gente não sabia de nada disso. E nesses 4 meses, só aparando um pouco as arestas, eu consegui fazer com que o faturamento da empresa ele aumentasse 32%. Isso sem fazer muita coisa, só tá errado, isso aqui não sei o quê, epa, alguém tá me olhando. Identificando o básico, né? E aí a gestão começou, alguém tá me olhando, deixa eu começar a trabalhar aqui, eu não posso fazer isso.
Outra falha, pagar equipe comercial sem assinatura de contrato, porque como era crédito, vendia para o Brasil todo. Sim. E aí, na época, não tinha, né, documentação assinada online, então tinha que mandar para o correio o contrato e tal, não sei o quê, enfim. Aí, até esse contrato voltar, que estava sempre dentro ali dos 7 dias, muitas das vezes pagava-se a comissão, que era na diária, mas o contrato não estava nem assinado, ou seja, maior facilidade também para o tal do cancelamento acontecer, porque eu não assinei nenhum contrato. Para fazer a coisa certa, às vezes, tipo assim, o que te encorajou? Cara, calma aí, eu preciso fazer a coisa certa. Houve, assim, um medo, um receio da reação das pessoas? Sim, né? não, primeiro a minha cultura e meu formato de trabalho. Sim. Como eu te falei, eu venho do mundo corporativo que eu sempre aprendi a ter disciplina. Então, assim, e o olhar de dono, sabe? O que eu não quero que aconteça comigo, eu não gostaria que acontecesse com essa empresa, visto que a diretoria me entregou uma gestão. Então, cabia a mim ali estar entregando tudo que estava acontecendo de errado para aquela empresa não faturasse do jeito que eles queriam. Porque eu fui contratada ali para identificar onde é que estava o gargalo. E prontamente eu vi funcionários desqualificados, funcionários que tratavam o próprio time, né? Porque eram 10 gestores que eu cuidava. O próprio time de qualquer jeito e é aquilo. Quando você trata o teu colaborador de qualquer jeito, o teu colaborador vai trabalhar de qualquer jeito. Então virou bagunça, né? Sim. E todos eles eram carteira assinada, a empresa pagava em dia, não tinha furo da empresa nada. Porém, os colaboradores, que aí a gente sabe, né? E percebe que muitas empresas hoje em dia não avançam. Justamente por quê? Porque confiou em colaborador. Né? A questão não é somente confiar, né? É ter ali uma observação maior, né? Mesmo tendo a confiança, você não pode perder de vista, né? Não pode perder a mão. Delegar e confiar hoje em dia está muito difícil. Está muito complicado. E assim, Beth, as pessoas hoje, elas têm, você falando, né, fica bem fácil e claro para nós, mas tem gente que tem receio, mulheres, por exemplo, tem medo de investir, tem um dinheiro parado, não sabem no que investir, gasta sei lá, com coisas fúteis, né, e tem medo de investir. Quais os principais medos que você identifica nas mulheres que impedem dela estar investindo no ramo imobiliário, né? Quais são os principais medos assim que você identifica nas pessoas? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Hoje em dia no mercado financeiro, né? Você investir em CDB, CDI, holisticamente está muito mais fácil do que você investir, um exemplo, em tijolo, mercado imobiliário. Então, a falta de conhecimento gera o medo, que aí gera a trava, principalmente na mulher, que é o que você está me perguntando agora. Meus conteúdos, através das minhas redes sociais, eu sempre posto e prego muito conteúdo institucional, educativo, porque justamente sabendo, né, dessa deficiência em conhecimento para a galera comprar saudavelmente, né? Então ela precisa procurar, no caso, o quê? Alguém que tenha domínio amplo, né, da situação, né? Exatamente, E pensando nisso, foi onde eu criei o método Ela Compra, Ela Vende, que é justamente para ensinar mulheres a não pensar no sapato, não pensar na bolsa, e sim pensar num futuro com uma lucratividade e rentabilidade bem mais rápida. Como que surgiu, assim? Surgiu a partir disso, mas como que funciona, assim, esse método que você criou e se esse método que você criou já gerou frutos? Já. Se tem pessoas que hoje, né, virou a chave por conta desse método, conta um pouquinho aí pra gente. Sim, praticando, hoje em dia aqui no Rio de Janeiro somos 58%, né, da população, o público feminino. Então, conhecendo muito a vida dos casais, das mulheres que eu atendo, ou no stand, ou até mesmo por telefone, ou pessoalmente, porque eu faço trabalho também empresarial em loco, eu, muito mais do que simplesmente toma aqui, eu quero conhecer quem é o meu cliente para que eu adapte um produto que venha ser de acordo com a necessidade daquela família ou daquela mulher na sua totalidade. E aí eu via muitas mulheres solteiras, ou divorciadas, ou viúvas, que têm talento, não são empresárias, porque não confiam, né? Não sei o que se tem, que não entendem o que tem dentro, que não coloca para fora e automaticamente não investe em si, né? Para serem empresárias. E aí foi onde eu verifiquei que se tem dinheiro, mas não se tem aonde investir ou colocar essa grana para que venha frutos através dela.
E aí eu falei, peraí, eu tenho que ensinar a mulher a comprar e vender imóvel, que sempre é na planta, porque ali é onde está a rentabilidade, se compra na baixa para vender na alta, e fazer com que ela enxergue esse potencial que tem dentro dela. Sim. Não é o dinheiro esperando, a aposentadoria, o dinheiro está ali rendendo pouco, né? Porque hoje em dia, devido tudo, né? A taxa Selic, devido à economia em si, você vai ver que daqui a pouco não se tem mais aposentadoria. E aí, como é que a gente vai viver? Principalmente o público de 40 anos para mais, né? E aí eu comecei a escutar essas mulheres, algumas delas já foram vítimas de violência doméstica e que se sujeitavam ao relacionamento por conta mesmo de grana, de dinheiro, de dependência financeira. Eu acredito muito na autonomia econômica para a mulher. E eu acredito também que ela que deve procurar isso. Sim. E aí, vendo algumas situações, eu aconselhava, inclinava a visão da mulher para isso, né, para o investimento através do imóvel na planta, para o meu conhecimento, para um lado um pouquinho de motivação, mudar um pouco da mentalidade, transformar aquele mindset ali de que você pode, você consegue, olha mais para dentro de você, para um pouquinho de olhar para isso aqui, olha um pouco para a tua saúde, e aí vinha trabalhando isso nas mulheres. E aí eu criei o método justamente para quê? Para que eu atinja mais mulheres na sua totalidade aqui no Rio de Janeiro, para que eu venha ajudar e auxiliar mais essas mulheres pensarem um pouquinho também do que elas fazem com o dinheiro, sabendo que ela tem uma rentabilidade aí de 30% após ela pegar a chave, né, do imóvel. Então foi justamente passando um pouquinho dessa força que eu acho que tem que ser. A mulher ela tem que subir e puxar a outra, realmente. Os homens, eu vejo muito que os homens não têm isso, né? Os homens, eles estão ali e se ajudam. Eles falam de dinheiro, falam de business com muita facilidade. Sim. E quando a mulher vai falar no negócio dela, ela não sabe precificar. E é um erro gravíssimo, precificação. E outra coisa também, quando a gente vai pegar a documentação para avaliar, tem algumas mulheres que são empresárias, mas tem uma deficiência gravíssima que não é ter um contador. Elas acham que conta... E aí eu vou perguntar, não, contador para quê? Contador não é gasto, contador é um investimento. Sim. Ali para o seu CNPJ, até mesmo para a sua vida pessoal. Então, assim, a gestão no dinheiro tá falha. Sim. E aí eu quero ensinar um pouquinho, né, do que eu, com dedicação, muito empenho e conhecimento mesmo, através da minha formação, tenho e ensino para essa mulher. Algo de destaque assim no seu método, assim, se você for falar uma palavra para alguém, esse método, né, como se fosse completar a frase, esse método te ajuda, uma frase assim de impacto para essa pessoa dar um start, né, para vir fazer esse método, porque a gente sabe que tem pessoas que têm potencial. Como facilitadora, o método ele rompe a bolha da escassez de mentalidade. Sim. Eu trabalho muito o mindset de que ela pode ganhar e ter muito dinheiro através do mercado imobiliário. Independência financeira, né? Ô, Beth, você tocou num assunto delicado e, no meu ponto de vista, pouco falado, né? Que é a questão da mulher que sofre a violência doméstica, vive assim, às vezes tem um convívio muito complicado e isso acaba atrapalhando de uma forma direta no seu futuro, né? O que você observa, né, quando você conversa com mulheres, quando você aconselha algumas mulheres? O que você identifica quando você se depara com essa situação de mulher que passa por essa situação? Então, o que eu identifico muito é justamente o medo. Ela tem ali um talento, ela tem algo que ela sabe fazer, mas ela tem medo de colocar força e sair daquele relacionamento por falta. E quanto mais filho tem, é pior. Sim. Porque aí pensa muito nas crianças, enfim, naquilo. Só que assim, as crianças não podem pagar por uma decisão de se manter ali naquele relacionamento. E eu volto a dizer, eu acredito muito que a autonomia financeira, o empreendedorismo, ele tem muito a ver com essa retirada, essa saída dessa mulher da violência, que muitas das vezes pode ser mental ou ela pode ser financeira, né? Essa dependência e a violência doméstica. Então, assim, eu elevo
né, através do meu formato mesmo, que eu só entrego no método, essa mulher pensar um pouquinho fora da caixa e entender que ela pode, que ela consegue, através de todo o sistema que ela pode gerar esse dinheiro, porque ela consegue comprar o imóvel até mesmo sem muito dinheiro, porque existe um financiamento que a gente tem interno, que é um financiamento direto com a construtora. E esse financiamento, ele não olha para quanto que você ganha, o que você tem, ele só olha para o poder de compra. Sim. E quando essa mulher ela não tem o poder de compra, eu consigo gerar nela renda suficiente para que ela tenha esse investimento. Então, assim, não é impossível ela ter ali esse formato de ganhos. É só ela querer e ela olhar para si e ver que o poder está dentro dela, na mentalidade dela, para que ela explore isso e, consequentemente, saia do relacionamento abusivo. Nesse caso aí que a gente está falando de violência. Você já conseguiu, assim, ajudar algumas mulheres? Sim, lá mesmo no meu Instagram tem cases de sucesso, elas gravam para mim e eu sou muito grata por isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que não é possível. E aí eu provo ali através de depoimentos que sim, é possível. E às vezes até os homens ficam, ai, mas por que tá falando isso? Não, porque não tenho concorrência. Sim. Eu não tenho nenhuma mulher se posicionando para falar com mulheres para investimento no mercado imobiliário. Então, assim, é uma novidade que eu estou trazendo através do método. E você acha que deveria ter mais mulheres batendo? Mas com certeza, mais mulheres falando não só de calcinha e beleza, mas falando sim realmente de business e dinheiro. Sim. É que hoje o povo da internet está mais preocupado no negócio de hype, né? Aquilo que tá viralizando. Né? De carnaval. E tá esquecendo do bolso, né? De mulher como é que fala? Influenciadores. Só que... O que você me diz desses influenciadores aí que tá no hype, né? Tá na mídia, tá na internet? É momentâneo, né? Daqui a pouco tudo isso aí acaba. Mas tu acha que agrega alguma coisa às pessoas que acompanham? E depende muito da idade, né? O que se tá entregando para aquele público ali, para aquela idade. Então, assim, depende. Eu acho que em qualquer mesa de conhecimento, né, ou qualquer papo vira aula. Sim. Então, depende. O que você está me trazendo ali que vai agregar hoje? Aí é o que eu quero fazer com aquele conteúdo que você está me entregando. Sim. Mas aí, na verdade, a gente vê e não tem quase nada para ser entregue e aí automaticamente não tem quase nada para se aprender. Então, acho que é muito momentâneo e essas pessoas que não entregam muito conteúdo de alto valor, elas sabem que daqui a pouco vão se perder, né? E aí vem aí a onda das bestes, né? Do tigrinho, esse dinheiro fácil, né? De forma, ao meu ver, ilícita. E aí... Nada é fácil, né, Beth? Mas é necessário ter um esforço. Né? É isso aí. É um esforço. E é gostoso, né? Quando você vê aquela conquista de algo que você realmente colocou força, não dormiu, que você chorou e que... Porque eu vejo ali para valorizar, porque eu vejo tanta coisa assim por fora, né? Sendo conquistada de forma fácil, que isso vai embora também de forma fácil. E aí, que história você tem para trazer? Qual o legado que você trouxe ali na sua vida para que você atraia novas pessoas, né, e seja inspiração para outras? Se o que você conseguiu foi tudo muito fácil. Verdade. Nem sempre quando eu prego algo fácil, né, eu, assim, qualquer pessoa, é fácil, significa que para você também vai ser fácil. Sim. E aí, automaticamente, eu não ensinei nada. Então, esses influenciadores, como eu falo, é momentâneo, porém, se não tiver nada para agregar, aquilo ali vai acabar e não rendeu em nada. É como você se apresentou, é uma facilitadora, não significa dizer que não vai ter trabalho, né? Exato, eu tenho muito trabalho. Nesse seu método, assim, você busca um perfil ou qualquer mulher ela pode começar a investir? Claro, qualquer mulher ela pode investir, desde que ela tenha força de vontade. Sim. Porém, como eu falei, né, praticando a ouvidoria, eu vi muito essa deficiência em mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas. Solteiras. Viúvas e divorciadas. São as que você encontrou como se mais fosse dificuldade. Assim, elas querem, mas elas estão ali presas e precisam de um empurrãozinho para entender que aquilo ali vai ajudar para ela e agregar um futuro promissor. E é interessante, né? Porque solteira tem toda uma liberdade, né? Querendo ou não. Exatamente, que pode vir do 18 aos 65, 70, 80 anos. Viúva, idem, né? A mesma coisa. Então, você está reparando que não tem homem na jogada? Sim. Que muitas das vezes o homem
tem o homem, né, que quer que a mulher fique ali, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, dona de casa, e tem o homem que também não permite que a mulher avance por inveja. Eu já peguei vários cases assim. Ai, porque eu conheci meu marido, eu ganhava mais do que ele pediu para que eu ficasse em casa. Mulher, como assim? O que é isso? E você permitiu? Ai, Beth, é um erro gravíssimo, porque se isso não acontecesse, eu não estaria assim, assado, cozido, cru, eu vou mudar essas. Porque às vezes também o fato de eu estar emprestando meu ouvido, eu tô ingerindo, tô colocando para dentro um monte de coisa de bobeira que eu não concordo e nem apoio. Então eu escuto, entendo ali a necessidade dela e avanço ok, então vamos trabalhar juntas, porque é junto. Eu não consigo fazer um trabalho se a mulher não quer ou não se permite. Ou por medo, ou por insegurança, ou porque acha que não pode, que não é possível. Então, é junto, desde que ela me permita fazer isso por ela. E aí é onde avança e o sucesso vem garantido, porque é um trabalho em várias mãos, né? É um início, tem o tempo, né, de 3 anos para o apartamento ficar pronto, e aí ela vê o lucro e é muito gratificante. É uma situação constrangedora, né? Um companheiro, só porque a mulher ganha um pouquinho Feio, mais. né? É muito constrangedor. Feio, O que que você diz assim para esse pessoal, essas mulheres que algum momento da vida pode se deparar com tal situação? Assim, é claro que eu não posso me meter, né, na decisão Sim, não, daquela mulher, mas que... eu falo, sinais. Ali no namoro você já via sinais do que poderia... Ah, mas ele mudou. Mudou com base em quê? O que aconteceu ali, de repente, para ele mudar? Sim. Qual o mole ou a facilidade que você deu ali para que ele se portasse nessa forma, entendeu? E aí muitas das vezes não, é que eu fui ajudar ele dividindo a parcela do carro, ajudei ele dividindo uma compra de um bem, e aí, não que seja errado, entenda, mas que esse homem, ele já dava sinais do porquê ele está agindo com ela dessa forma, e aí ela não se atentou. E aí é onde eu quebro tudo e vamos trabalhar juntas, e aí ela me permite e a gente faz o trabalho por completo, né? Tanto mudando mentalidade, quanto executando realmente, né, ali a parte financeira para que ela tenha rentabilidade no futuro. É por isso que muitas mulheres têm, né? É possível que entra num declínio, né? Sentimental, às vezes entra numa depressão. Você acha que a independência financeira de uma mulher ela pode quebrar qualquer tipo assim de declínio sentimental, Total. Né? Total. Eu prefiro estar triste com o dinheiro em Dubai do que tá entendendo? Sim. Exatamente, com certeza. E eu defendo muito esse empoderamento feminino nesse sentido. Olha, não é você menosprezar o seu marido, não Sim. é você, né, humilhar, não é isso. Mas que você tenha a oportunidade de estar ali lado a lado jogando igual. Não abrir mão da sua... Isso acontece muito também em sociedades. Né? Às vezes a mulher a mulher e o homem, não casal, amigos, enfim, irmãos, sócios. E tem muito isso, sempre abaixar a cabeça, porque o homem é o provedor, o homem é o bambambam, e na verdade não é. A mulher tem tanto talento, tanta coisa que ela pode explorar dentro dela, desde que se busque, porque às vezes ela tem, mas ela não atualiza ali aquela informação. E aí ela fica ali sujeita só a baixar a cabeça, sim, senhor. E não é. Se ela está ali naquela função de sócia, ela também tem que ter o poder dela, ela tem que ter o ok dela também. Então, é aquilo. Quando eu venho com atendimento, eu recebo o problema ali, eu faço um diagnóstico e dou vários caminhos para ela seguir. Qual que você escolhe? Esse. Então, estou contigo, vamos juntas trabalhar. As mulheres assim têm, eu acredito que a mulher tem até muito mais talento em questão de você buscar independência financeira que os homens, porque a mulher realmente tem muitos atributos, as mulheres têm muita coisa, que precisa ser botada para fora, né? E assim, Beth, eu te perguntei se você teria algum perfil específico, qualquer mulher pode entrar, né? Mas assim, quando alguém entra no seu método, né? Você já identificou alguém, né? E você, essa pessoa não quer, vou descartar, né? Tem perfis que você investe um pouco mais ou tem
alguns que você não vai querer, ou você trata todo mundo de igual modo, você busca, você luta, como é que você O trabalho trabalha ele as pessoas? sim, o trabalho ele é feito de forma individual. Quando eu vejo ali que existe uma motivação, um querer dela, aí eu avanço com todo o meu poder de adaptação para aquela mulher naquele mundo novo. Né? Agora, quando ela já começa de muito mimimi, eu costumo falar, né? Pouco mimimi, mais fiz. A vida é sua, não é minha. Eu tô aqui para te auxiliar. Então, você me contratou para que você entenda e você avance. Agora, se todo obstáculo, porque existem, né? Todo obstáculo você querer parar, querer retroceder, recuar, é você que está jogando o teu dinheiro fora. Eu estou aqui para poder executar o trabalho. Então, existem, já tive cases da mulher comprar, pagar 1 ano lá com investimento, tá, 1 ano e pouquinho e declinar, simplesmente concluir o financiamento. E aí perdeu dinheiro. Então, assim, é muito mais sobre a sua vida do que a minha. Eu estou aqui para te auxiliar. Então, acho que a motivação, o porquê você está ali, fala muito mais alto do que até mesmo o dinheiro que você tem para entregar e investir, entendeu? Sim, não é porque hoje você ajuda, né? Sim. Que você não tenha passado por dificuldades. Eu acredito que você passou. Passou? Toda a vida. Nada foi fácil. O tempo inteiro. Uma das coisas é justamente isso, né? Da mulher estar em mesas de negócios, rodas de negócios com homens. E eu sou muito... E eu creio que isso aí é um pouco de uma qualidade, né? Que eu sou muito agressiva. Não tem essa coisa de... não, me dá, que eu vou me esforçar para poder te entregar o resultado. Como eu falei, né? Eu venho desde os meus 14 anos trabalhando no campo corporativo de uma forma muito agressiva em vendas. Diretora comercial, gestora comercial, as minhas formações. Então, assim, eu tenho essa resiliência de pegar o problema e transformar ele em solução de forma rápida. Não é casar com o problema, ficar ali... Ai, e agora? O que eu faço? Peraí, deixa eu esperar. Ai, deixa eu... Não, porque lá fora o mercado ele é do mais rápido, não é do mais inteligente. Então, quanto mais rápido eu poder processar e transformar aquilo ali em algo para entregar, é o que eu vou fazer. Eu vim dessa pegada, né? Então, assim, em rodas de negócio, quando a gente vai fazer negociação, eu olho mesmo no fundo dos olhos daquele investidor ou da investidora e tento jogar de igual para igual no sentido de eu sei o que você precisa e eu sei o que eu tenho para te entregar, confia em mim. Nessa roda de negociação com o homem. Eu já fiz essa pergunta aqui, inclusive para a Cristiane. Você já sentiu, né, em uma negociação com o homem que ele tentou se sobressair em uma negociação com você pelo fato de você ser mulher? E como que você reagiu a isso? Eu acho que tudo depende de como você se apresenta. Sim. É a mesma coisa. Por eu ser negra, eu nunca sofri racismo. Por quê? Tudo depende de como eu chego e como eu me porto naquele local. E isso tudo eu vim aprendendo através de psicologia, estudando um pouquinho e tal. A mesma coisa é o meu comportamento com o homem. Sim. Se o homem vê que eu sou frágil de alguma forma, ele vai me engolir. Sim. Caso contrário, eu que engulo ele. Isso é importante. As mulheres precisam saber que ela tem também o poder né, é o que eu te falei anteriormente. Você vai num Barra Grill da vida, você olha para o lado, você vê facilmente os homens falando de business, de negócio, negociando, tomando vinhos e tal, tudo fácil. A mulher, quando ela vai falar sobre precificação, ela quer gaguejar, quer... Sim. Não, peraí, eu tô achando que eu tô vendendo por muito caro. Que achar, cara? Pesquisa o mercado, vê como é que tá o teu poder de retorno e investe em você, né? E aprenda que aquilo ali é muito mais você, depois do teu produto, depois que aquele produto vai servir para o teu cliente. E aí, mas é a própria mulher que deixa isso acontecer. Entendeu? E um dos trabalhos que eu faço na mentalidade, né, no Ela Compra, Ela Vende, é justamente isso, é trabalhar a mente de que é possível negociar de igual para igual com o homem e que não tem essa coisa de homem, mulher, de preto, branco, tudo é possível. Sim. Desde que se tenha uma qualificação e que se permita, né, com que isso aconteça. Não ter esse medo, querer, né? E é uma cultura, né, Beth? É uma cultura, É uma cultura, exatamente. E muitas das vezes tem a ver com a criação, né? Também. A mãe, o pai, a avó, a tataravó. Tá, mas e você? Onde é que a gente vai quebrar isso aí? Não tem que ser aqui? É isso aí, é uma cultura. Eu estava até conversando aqui com a Vitória, a menina de 9 anos, 7 anos, 9 anos.
Né? E quanto você tem, Titi? Eu tenho 2.600, meu Deus, tem mais dinheiro que eu. Olha só que aula, hein? Porque é uma cultura que o pai já vem desenvolvendo nela. É Então, isso. você acha que precisa mudar essa cultura entre as mulheres, na roda de conversa, né, no hall de amizade? Você acha que deveria mudar essa cultura? Sim, porque infelizmente a gente escuta ainda muito do preço da plástica, do Mondiaro aí que está em alta, de quantos quilos eu perdi, de o que o meu personal está fazendo, do que efetivamente falar de dinheiro. Então você acha que deveria mudar um pouquinho mais, virar essa chave? E a gente só vai conseguir mudar isso permitindo a união entre as mulheres. Porque senão que é um dos meus propósitos. Inviável. Porque até no meme você vê assim, a própria mulher posta, né? Coloca lá, eu vou viajar com meu marido, quero aproveitar, então ele tá lá. O camarada hospeda não sei quantas pessoas aqui, cada um se for a tanto, tal, então ele começa a fazer conta. Por que não a mulher também ter esse pensamento, né? É isso. E muitas das vezes ela não se permite, não se permite ter e pensar nesse mundo, né? Olhar com os olhos de realmente investidora e pensar junto com o marido ou com esse exemplo de homem que também ela pode. Sim, você acha que a convivência, relacionamento com pessoas tem impacto na vida da mulher? A ambiência é tudo, né? Muitas pessoas falam que nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas. Eu não assim, dizer que eu acredito nisso, nem tanto. Porque eu posso ter 5 pessoas que, um exemplo, usam drogas, mas eu não quero usar. São pessoas ali importantes porque está no convívio familiar, mas eu não quero, porque eu sou obrigada a ser a média daquelas 5 pessoas. Só que aí vem a decisão, que aí a decisão é maior do que competência, a decisão é maior que dinheiro, a decisão é maior que família. Eu decido continuar nessa roda ou eu prefiro mudar a minha ambiência? Então, depende. Se eu planto uma cultura dentro da minha própria casa, de desenvolvimento pessoal ali, e essa cultura ela avança, eu consigo transformar a minha ambiência saindo fora daquela bolha ali. Sim. Mas que de fato você dentro de um convívio, né? Você começa a praticar um pouquinho mais daquilo que você ouve também, né? Daquilo que você quer. Sim. Mas aquilo que você falou, é a decisão. É a decisão, é isso aí. E assim, Beth, dentro da sua casa, na sua família, todo mundo já vem desse ramo? Você foi introduzida assim naturalmente? Ou da sua família, né? Todo mundo foi empreendedor? Como é que é a linhagem da sua família? O meu pai, ele era um empresário do mundo do samba. Então, eu já vi ali desde pequenininha, 7, 8 anos, que foi quando eu comecei a olhar com esse olhar de desejo, né, de querer, de achar bonito, quando ele negociava com um fornecedor, quando ele marcava uma reunião e muitas das vezes ele me levava para dentro dos estúdios, me levava para dentro das gravações, porque ele tinha empresas, né, de gravadoras de disco, LP na época, né, aquele disco de vinil. E aí eu vim achando isso muito bonito. E tá, minha mãe era baiana, estudou até a 3ª série. E meu pai, pós-graduado, um grande empresário no mundo do samba. Então eu me lembro, né, pequena, modelando, achando muito bonito, fazendo escritório com meu pai, ele brincava comigo e tal. Minha irmã não, eu tenho uma irmã. Minha irmã não, sempre foi muito mais com a minha mãe. Sim. E eu muito mais com meu pai. Só que aí, aos 14 anos, esse meu pai, meu exemplo, meu herói, ele abandonou a casa. E aí, sobrou para mim o bagaço da laranja. Na época, eu já namorava. E aí, o pai do meu namorado me deu uma oportunidade de trabalho, vendo toda a situação que estava acontecendo ali em casa. E vendo também que eu era de uma família boa, né? E sempre estudando. Sim. E aí, eu já comecei a trabalhar com 14 anos, ganhando, na época, R$750. Isso está na minha carteira de trabalho. Ou seja, 50% hoje do salário mínimo. Sim. Então, olha como eu ganhava muito bem. Muito e ali foi onde eu adquiri responsabilidade, menor de idade, e, ao mesmo tempo, o dinheiro com trabalho, de forma lícita e conquistado, né? E um bom dinheiro. Então, e aí eu comecei e não parei mais. Hoje eu tenho 43, como eu já me apresentei, mas não parei de trabalhar e muito menos de depender de alguém para ter alguma coisa.
Hoje, como eu falei, eu também sou investidora, eu invisto na área de leilão. Então, eu compro imóveis da Caixa Econômica, preparo ele e vendo por mais caro. Então, é uma forma também de eu ser exemplo para essa mulher que eu cuido. Só que não foi fácil, você vê. Na verdade, eram 3 mulheres, eu, minha mãe e minha irmã, né? Morávamos em Duque de Caxias, no centro, ali no bairro Lagunas e Dourados. Então, cercado de comunidades. Poderia ter uma vida, né, não tão legal, justamente por conta da ambiência, da influência que nós acabamos de falar. E ali a criação da minha mãe permitiu com que nós se formássemos, fôssemos para a faculdade, graduações, e assim demos para o lado bom, né? E aí é isso que eu quando eu vejo uma mulher, não sei que, eu não consigo escutar por muito tempo do vitimismo, né? Isso aí. Por quê? Porque se eu não vivi isso, por que eu tenho que escutar o teu problema? Assim, por muitas horas, muito tempo. Eu já consigo montar ali um diagnóstico dela, né? Um avatar dela e já transformar aquilo ali, aquela dor, em solução. Por quê? Porque eu não tive tempo de viver uma infância, uma adolescência bonitinha, de bonequinha, e sim avançar. Então, sempre estudei, trabalhei. Eu me lembro, né, na época eu ainda fazia processamento de dados no 2º grau. Então, eu trabalhava, estudava. Chegava em casa, era 10 horas da noite, dormia, para o outro dia trabalhar, estudar e assim ia. Então, nunca foi fácil para mim. Sempre me destaquei através de resultados onde eu trabalhei, em tudo que eu me propunha a fazer até hoje, mas justamente por quê? Porque eu sempre quis mais, eu sempre avancei, eu sempre queria... peraí, o que tem aqui de bom que eu possa fazer para superar os resultados? Quem é que vende mais? Quem é que se destaca mais? Eu quero fazer mais e melhor do que aquela pessoa. E aí é esse o poder, né, da decisão. Sim. Você quer ser só mais um ali no meio da multidão, ou você quer realmente se destacar e deixar um legado para a sua vida? É isso que eu quero. Nesse seu caso aí, você precisou se superar, né? Porque, como você disse, tem alguém que era seu espelho, seu herói, né? É natural que, né, fosse o porto seguro ali. É isso. Né? O que foi determinante para que você pudesse continuar? Porque tem gente que passa por isso também e acaba parando. Para ou se entrega ao mundo fácil. E o mundo fácil que eu digo é a prostituição, ou as drogas, ou eu vou casar com um homem que vai me bancar, né? Para ser aquela esposa troféu, ter aquela vida ali fácil. E o que me conduziu a não parar, justamente eu queria honrar minha mãe, que estava ali me esperando em casa todos os dias. E olha, ele sumiu, né? Na época não tinha WhatsApp, ele sumiu do mapa. Com 26 anos eu achei meu pai. E aí o que mais me ensinou foi como eu achei ele. Eu achei ele a saúde, assim, fraquíssima. Ele perdeu tudo por conta das orgias, das coisas que ele fazia, né? De muitas mulheres e tal. Perdeu tudo e totalmente debilitado. E aí, mesmo assim, eu peguei meu pai e fui cuidar do meu pai. Comprei um terreno, construí uma casa, coloquei ele para morar próximo à família, né? Irmãs, tios, primos dele. E até fui cuidando até a morte. Então, assim, essa coisa de cuidar, de estar sempre ali pronta para servir, de estar sempre ter pessoas dependendo de mim, isso não me fez parar, porque eu sempre olhava, opa, eu quero continuar honrando. Opa, tem alguém que pode se espelhar em mim. Opa, eu não posso falhar, porque senão eu vou deixar faltar para minha família. Sim. Exatamente. E tem gente que poderia pegar isso e transformar num se matar, né, depressão, né? Não estou falando que também a depressão é uma escolha nossa, já que eu citei esse nome aqui. Mas aquilo entrou, busca o caminho para sair. Senão você ali é até a morte, né? E aí eu acho que essas doenças que hoje acontecem muito, né? Virou moda, né? A ansiedade, a depressão, não sei o quê, né? Tem a ver também com o que a pessoa escolhe para continuar vivendo. Então, estou com depressão, tá? E aí? Tá confortável para você continuar nela? O que você vai fazer para sair disso? Qual é o caminho ou a ferramenta, né, através de N coisas que hoje é apresentado para a gente, que você vai decidir para que você saia dessa situação? E, mais uma vez, a decisão. O poder de decisão, né? É isso aí. As pessoas precisam estar atentas ao que está acontecendo em volta para poder decidir, né, qual o caminho tomar. Você viu mesmo, Cláudia, nesse período aí da pandemia, quantas pessoas se mataram? Eu tive pessoas do meu convívio que se suicidaram porque não via mais oportunidade de crescimento, de avanço, ou achou que o mundo ia acabar. Pô, quanto tempo a gente escuta que o mundo vai acabar? Desde 2000, né? O mundo vai acabar no ano 2000.
Cara, o mundo acaba quando você desiste de você, é totalmente diferente, né? Uau, E o que você vai fazer, né? Qual a contribuição que você está dando para o seu próximo? Para você morrer satisfeito, né? Deixando um legado aí importante para o mundo. As pessoas precisam pensar no legado, né? Beth, assim, hoje o que você vive, o que você conquistou, né? Você acredita que o que você conquistou hoje, o CLT, te daria? Não. Por quê? Certamente não. Porque eu era fantoche, assim como todo mundo que vive na CLT. Existe um programa. Todas as empresas têm um... Bom, empresa que eu tô falando, né? Não é um fundo de quintal. Tem ali um programa de carreira. Só que de toda forma você vai chegar ali no topo e vai mais para onde? Para qual é o próximo caminho? E aí, com certeza, a CLT não me daria hoje as portas que eu tenho abertas na minha vida, tanto financeira quanto pessoal e profissional. Você acha que todo mundo, pelo menos, deveria tentar furar essa bolha? Pelo menos ter vontade, é o que eu falei no início. Você tendo uma mentalidade de dono, você consegue modelar, no mínimo, ali o teu patrão, para que você tenha uma sociedade ali com ele ou que você tenha, inclusive, uma empresa que seja melhor do que a dele ou que tenha um crescimento maior do que a dele, não passando a perna, não é o intuito disso, mas sim fazer a pessoa ter motivação para que ela faça algo a mais. Hoje em dia, nas empresas, eu percebo muito o quê? Eu fui contratada para poder ficar subindo e descendo escada. Eu só vou fazer isso. E aí a pessoa reclama que ela não está sendo promovida porque ela só está fazendo o que ela foi contratada. Anta, o que você está fazendo a mais para que você tenha uma promoção ou você seja visto com outro tipo de olhar que venha agregar valor ali na empresa, se você está só fazendo o que você foi contratado? E aí as pessoas acham que o problema é da empresa. Não, então o problema é dela mesmo, que ela não faz algo a mais para que tenha, né? E aí reclama de falta de dinheiro, que não tem aumento, que isso, que aquilo não tem oportunidade, mas só está fazendo o que? Subir e descer a escada, que é aquilo que está ali no contrato para ela fazer. E passa a ouvir pessoas, né? Negativo, tá então. Mais, tá puxando o saco. Sexta-feira sai 5 horas, 4h50, já tô pronta para ir embora. Entendeu? Eu sempre trabalhei com venda, né? Sempre trabalhei com comercial. Então, não necessariamente ficar depois da hora, eu fazia eu vender mais. Mas o tempo que eu estava ali, eu tinha que vender muito. Sim. Nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu comecei como panfleteira, até ser sócia do meu patrão. Será que isso foi fácil? É porque a Beth era legalzinha, era bonitinha? Não, é porque eu mostrava resultado. Com 6 meses eu fui promovida, a interna, né? Porque era... Não sei se eu posso falar nomes, eu trabalhei na Microlins. Então, Microlins lá, desde a época do Netinho, Domingo da Gente, Dia de Princesa, é ali que eu comecei. E era um trabalho muito desgastante, né? Porque tinha que estar na rua, abordando, chamando para dentro e tal. Então, com 6 meses eu entrei. E com 17 anos eu assumi a minha primeira gerência comercial. Então, mas eu não modelava ninguém. Eu quis modelar quem? O meu patrão. Peraí, ele cresceu assim, a família dele tá aqui e tal, ele já tá indo pra 3ª franquia. Seu patrão era o seu espelho ali naquele momento. E tinha coisas negativas nele, tinha muita coisa positiva, mas os negativos... E aí, uma das coisas que me faziam depois pensar em me formar, né, fazer os cursos e tal, e evoluir, não mais olhar só para ele, era justamente que eu contratava equipe e perdia equipe, contratava equipe e perdia equipe, porque era uma liderança muito agressiva. Sim. Tem que fazer, você paga para isso? Tem que fazer, não quero saber. E quando eu fui promovida para gerente, foi uma situação de que eu sempre cumpria com as minhas metas. Ele virou para mim e falou assim, poxa, já são 1h da tarde, a unidade está sem matrículas, porque a gente... na verdade, a produção ali era por venda de matrículas, né? Porque era curso profissionalizante, sim. Então a produção era matrícula. Não é fácil. Porque o brasileiro não gosta de estudar, né? É verdade. Não tem. E agora o conteúdo, YouTube, tudo fácil, mas nessa época não tinha. Sim. E aí eu falei, mas minha meta tá batida. Tipo, tá me cobrando o quê? Na minha cabeça, né? Tá me cobrando o quê? Minha meta tá batida. Ele, não quero saber. Na época o contrato era manual, então eu me lembro claramente ele destacando 2 folhas de contrato. Vai pra rua e só volta aqui com 2 vendas. Aí eu chorei. Como pode isso? Eu vou sair daqui, eu não quero mais isso, que não sei o que, não sei o que lá. Mas era Deus ali já me forjando. Sim. Porque eu andei ali, era na Avenida Duque de Caxias, na 25 de agosto, então eu desci ali a passarela. E algo me levou, estava chovendo, eu estava com guarda-chuva, na época a gente não tinha uniforme. Algo me levou, eu sei que eu parei,
Tem uma rua ali, Plínio Casado, e embaixo era bar, e em cima termas. Sei que fui parar dentro de um termas, Cláudio. Não sei como, eu não consigo contar isso. E aí, quando eu subi a escada, a pessoa lá falou assim: oi, boa tarde. Aí eu queria. Aí eu falei: eu queria. Ela: não tem vaga, não. Porque olha só, eu com pasta, sem uniforme, não tinha nenhuma identificação. Ela achou que eu estava me candidatando para ser Kenga. Sim. E aí. Eu gaguejei, nervosa, porque depois eu identifiquei onde eu estava, porque tinha som atrás dela, e muito falatório e tal. Eu falei: olha, tá, já entendi onde eu estou. Quantas meninas você tem aproximadamente? Lá, 16. Você me permite 5 minutos falar com todas elas? Aí eu falei: eu sou de onde eu estava, o que eu fazia e tal, não sei o quê. Ela permitiu. Quando eu entrei, que eu vi aquilo, uma cuidando da outra, sabe? Fazendo unha, não sei o quê, pé, cabelo e tal, porque era o momento delas se prepararem para atuar. E aí, uma falou assim pra mim, gritou: ei, coleguinha, uma nova coleguinha aí pra gente e tal. Eu falei: não, meninas. Aí eu pedi pra que reduzisse o volume, né, do rádio, não tava tendo atendimento delas ali, era só um momento de cuidar uma das outras. E aí eu falei: olha, aí veio na minha cabeça, o que eu vou falar e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ai, meu Deus, o senhor que me trouxe aqui, então bota alguma coisa para falar. Eu sei que eu falei de curso de inglês, eu sei que eu falei que eu tinha clientes que cobravam valores mais altos para atender clientes internacionais, justamente porque falavam inglês. E ali eu fiz uma enquete com elas, quanto que cobra? E cobrava um valor baixíssimo. Eu falei: não, vamos mudar isso e tal. Resumindo, eu saí dali com 16 contratos. Quantos contratos eu fui? 2. Já tinha minha meta batida. Eu podia muito bem falar: não vou, tá chovendo, que cobre as outras orientadoras educacionais, né? As outras vendedoras, não eu. Mas eu fui, e aí foi... Aí tá. Aí eu cheguei lá, pedi mais contrato, peguei o dinheiro, eu me lembro, a taxa de matrícula era R$10. Eu peguei R$160, uma emprestou ainda dinheiro para outra, botei aqui no peito, né? Subi o viaduto, pedi um bloco de contrato à secretaria. Não, tem que pedir pro patrão. Eu falei: não, por favor, não fala nada não, porque eu tô tentando aqui uma parceria e tal. Resumindo, voltei à noite, já era 9 horas da noite, eu saí 2 horas da tarde, com essa coisa de vai e volta, prende, contrato e tal. E aí eu fui até a sala dele, pedi pra falar. Falei: olha, nunca mais você vai chorando, nunca mais você faça isso comigo, porque isso é uma humilhação. Eu fui parar num Termas. Como assim? Eu não mandei você ir pra Termas, mas eu fui, não sei como. E aqui, 16 contratos. Botei o dinheiro assim na mesa dele. E ele me olhou, ele sentado, eu em pé. Ele me olhou e ele falou: você pegou esse dinheiro emprestado com quem? Achou que eu peguei esse dinheiro e fiz os contratos. Eu falei: não peguei com ninguém não. Liga. Né, que ele ligou para 2 por amostragem. Oi, eu sou fulano, sou aqui da Microlins, então eu queria saber se você fez matrícula e tal, sua turma tal. Sim. Ligou para outra. Então aí é onde eu falei, né? É onde eu falo. Eu não me permiti essa coisa de racismo, do que eu era, mas eu mostrei através de números. Então, e aí no outro dia foi onde eu fui promovida a gerente comercial. Então, aquela situação ali que eu creio que foi Deus, trouxe, eu saí bem daquela situação para que eu tivesse o cargo de gestão. E aí eu usei esse exemplo com várias equipes que eu treinei, vários gestores que eu formei, vários legados que eu deixei dentro dessa empresa para informar justamente isso, que a zona de conforto não vai te levar a lugar nenhum. E aí essa resposta que eu te dou é justamente isso, é pensar fora da caixa, fazer o mais, entregar mais, que o resultado ele vem e as oportunidades consequentemente também. Não tenho cabelo, mas eu tô de cabelo em pé com essa história. Sim. Fred, que história sensacional. Você Exatamente. Foi parar numa Termas sem saber como que chegou lá, saiu com 16 contratos, gente. É isso aí, 14 a mais do que foi solicitado e com minha meta já batida. É o que eu falo, tem gente que não aguenta a pressão. O que você entende sobre pressão? O patrão tá pressionando, o patrão tá te cobrando meta, tá querendo que você... O que você... Ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Eu entendo isso, que ele tá enxergando algo que você mesmo não enxerga. Valorize. Porque existe a pressão do faz mais, que eu estou te honrando, e existe a escravidão. Quem tem que descobrir aquilo ali é você. Você que está ali naquele ambiente, né? E o que você vê? Aquele cara é realmente uma inspiração para que você avance e ele está enxergando um poder que você não tem? Ou ele, na verdade, está te
te punindo ali, né? Tem que fazer e tal, e não está te remunerando para isso. Enxerga e avança. Eu creio que é um zelo, sabe? Sim. Principalmente de quem te contratou, quem já está ali contigo um tempo e está te valorizando. Então, essa pressão do faz mais, entrega mais, você é possível, tal, eu acho que eu enxergo como um zelo profissional. Às vezes é questão da visão, né? Você pode estar enxergando que é perseguição, você pode estar enxergando que é implicância, mas na verdade a pessoa está querendo extrair o melhor de você. O melhor de você, E que muitas das vezes a pessoa, não quero tal, sai daquela empresa ali, vai para uma pior, ganhar menos, Sim. mas porque não aguentou essa pressão, esse zelo, né, de pressão para que ela mesma avançasse e crescesse ali dentro da empresa. Então, eu acho que você tem que ter essa visão. Porque, assim, na verdade, quando a gente é contratada dentro de uma empresa, a gente sabe ali, né, consegue ver a cultura, consegue ver o que você é pago para fazer. E aí você entregando um pouco a mais, automaticamente você vai ser cobrada mais. Sim. Aí é onde vem essa visão. É algo a mais para que eu seja uma escrava e não seja remunerada por isso e fique ali sofrendo, ou para que eu avance. Prefiro avançar. Qual a principal questão da mudança, né, de mentalidade para quem está nessa posição né, porque você envolve muito a questão da mentalidade. Qual a principal mudança de mentalidade que você acha que o funcionário ele deve ter? Quando ele está dentro e aí ele se pega nessa... Quando ele se depara com uma situação dessa. Então, ele primeiro tem que enxergar se é uma escravidão ou se é um zelo. Sim. Se é um zelo, ele tem que avançar e entregar. Porque não adianta também você ter essa solicitação por parte do empregador e você não entregar. Sim. Eu quero... Um exemplo. O trabalho é de segunda a sexta, de 8 às 5. Olha, sábado tem um evento que a nossa empresa consegue captar mais clientes e tal, não sei o quê. Vamos. Tudo bem, vamos, mas é uma diária que eu estou ganhando? Não, vamos, cara. Graças a Deus você está me escolhendo para ir com você num evento. Então, se você não tem essa mentalidade de dono, de querer lá na frente ter crescer e tal, avançar com a empresa, você não vai e automaticamente frustra aquele convite, né, por parte do empregador que está querendo te levar num evento e você mesmo fica ali sem um norte de avanço, né? E tudo que vier, tá tudo bem, tá bom. Tá bom. E aí você não cresce, não avança e nem traz lucro para sua empresa através daquilo ali que você foi delegado para fazer. Então, acho que essa é a mentalidade, né? A mentalidade. É o CLT, o empregado com a mentalidade de dono. De dono, eternamente. E a gente vê muito isso em área comercial, né? É ruim quando você, de repente, tenta colocar essa mentalidade num cargo ADM, né? Que é ali computador, planilha e tal, não sei o quê. Mas aí é onde eu sempre falo com algumas consultorias, como eu falei que eu faço, que por que não comissionar por meta batida que seja a área administrativa ou a área contábil, para que todo mundo entenda que o trabalho bem feito ele gera resultados não só para o empregador, mas sim para a empresa na sua totalidade. Então, isso aí, quando isso acontece dentro do mundo corporativo, isso aí é muito legal também. Ainda que seja R$10, mas a pessoa está sendo vista ali naquela área dela e, consequentemente, vai querer fazer mais. Então, dentro da cultura da empresa, isso pode ser um pouquinho mais explorado para que o funcionário ele entregue mais. E aí, a percepção do dono, né, através do RH que ele tenha, sim, de estar vendo que está incentivando o funcionário não está saindo do lugar, demite. Não tem outra... ao meu ver... sentimentalismo, né? Acabou. Razão eternamente. Sentimento não, porque, na verdade, ele vai permitir que você atrase o salário dele uma semana? Pelo contrário, né? Vai ser aquela fruta podre ali que vai contaminar todo o restante do time. Então, para que serve? Não serve. Não entrou na cultura, tchau. Por isso que a cultura tem que estar clara, né? Para todos eles. Por isso que é importante. Você vem da posição de liderada, passou uma posição, né, diferente para liderar. Então você acha assim que o patrão, o dono, ele precisa ter essa postura para filtrar, né, o funcionário que ele tem, na questão da resiliência, se ele aguenta a pressão, se ele é alguém que ele vai entregar mais daquilo que você está. Você acha que o patrão ele tem que ter essa postura? Sim, mas que ele delegue ao RH que faça. Sim. Se ele tem contato direto com o colaborador dele, ele vai fazer. Agora, e quando ele tem 100 funcionários? Ele tem uma equipe ali, um time de RH. Então, você tem que estar claro para o RH. E outra, prazo de experiência é o quê? Não são 3 meses? Você pode renovar 45 ou você pode renovar só no primeiro 45. Viu que não presta? Tchau. Para que esse funcionário vai deixar de ser lucro para ser gasto para a tua empresa?
Então, você acha ali então que você vai ter uma equipe mais consistente. Porque é um erro, um exemplo do RH, que não avaliou o funcionário no tempo exato, né? Ele virou gasto porque lá eu já tenho que restituir o funcionário em tudo que tem que pagar para ele ir embora. Às vezes é um dia, uma semana, ele deixou de ser lucro para ser gasto porque eu tenho que restituir ali, né? Fundo de garantia, rescisão, tudo dele. Então dá para avaliar muito bem 30, 30, 30 ou 45, 45. Período de experiência dele. Então, assim, será que o dono da empresa que tem que ver isso? Depende. Então, assim, se ele tem 10 funcionários, ok, ele consegue enxergar. Agora, se ele tem 100, não. Ele delega para RH fazer. Então, no caso, fica tipo uma engrenagem, né? RH, a equipe, né? O dono, o RH, né? E aí você consegue controlar um pouquinho mais a situação, pouquinho mais, Porque, na verdade, né, a gente não consegue enxergar no processo seletivo quem de fato é aquele colaborador. As máscaras, né? Eles usam as máscaras. O dia a dia e a entrega dele que a gente vai conseguir ver quem ele de fato é. Um exemplo, numa entrevista de emprego. Tá, se for necessário você vir trabalhar sábado e domingo, você vem? Claro, eu quero a vaga, né? Claro, eu venho, não, pode contar comigo. E no dia a dia? Sábado, você se comprometeu comigo de estar aqui sábado e você faltou. Mas lá na entrevista não foi falado que estaria aqui, que não sei o quê. Então é a máscara que eles usam, né? Assim, Beth, da forma que você está falando, vai ter muitos, né, que estão trabalhando, né, e vai falar, tá falando isso porque é empresária, né? Assim, tem essa discussão, essa mentalidade, quer me explorar, quer me escravizar. Né? Tem gente que pensa assim. Tem. Mas aí eu volto a tocar na mentalidade. Você quer ficar o tempo inteiro ali sendo fantoche ou você quer realmente avançar? O que você está fazendo ali para avançar? Você está entregando um pouco a mais? Você está se qualificando para que você tenha um cargo melhor? Ou não? Você está ali parado, procrastinado. A tendência é você continuar nessa situação até você ser demitido, porque você não está produzindo nada. Né? Isso aí e o produzindo, que eu digo, não é venda em si, é uma ideia que você traga para dentro da sua empresa, é algo que você viu alguém fazendo que está denegrindo a imagem da empresa que você trouxe para o seu líder imediato. Então tudo isso agrega valor ao poder da decisão de uma efetivação de cargo superior, né? De uma promoção futuramente. Não existe só a cobrança do patrão. Existe também, né? Você acha que a pessoa deve ter também uma cobrança própria, pessoal? Que só a cobrança do patrão, às vezes também, né? Ele quer extrair algo mais, mas também, né? Você acha que deveria ter também da pessoa uma cobrança pessoal dela? Eu acho que todos nós, na nossa vida, temos que trabalhar o 5W e 2H. O que, como, onde, quanto tempo. Tá, eu estou aqui na CLT. Quanto tempo eu preciso estar aqui na minha função para que eu consiga comprar meu carro? Não, para eu comprar meu carro, eu tenho que estar na função tal, e aí eu consigo. Tá, o que eu faço para chegar nessa função? E através da nossa vida, do que eu planejo para a minha vida, eu consigo entregar mais e melhor para o meu próximo. E aí isso é um relacionamento, isso é na empresa, isso é para os filhos. Então eu acho que essa cobrança interna ela tem que acontecer até mesmo para que você tenha vontade de fazer mais e mais. Né? Porque se você está entregando um resultado só para agradar o seu chefe, o seu sócio, e você está se agradando como? Você está realmente batendo suas metas internas? Os seus desejos estão sendo conquistados através da sua cobrança interior ou não? É só para agradar, para fazer algo a mais, entende? No ramo imobiliário, Beth, assim, tem sempre aquela discussão. Quem é que ganha mais, homem ou mulher? O Brasil em si é um país que não valoriza as mulheres, o homem sempre ganha mais que a mulher. No ramo imobiliário, o que você identifica, né? É mais homens, mais mulheres? Quem que se destaca mais? São homens, são mulheres? Como é que é? Historicamente, o mercado imobiliário ele era muito dos homens, né? Sim. A mulher ela não tinha voz porque ela não conseguia ir a campo, ela não conseguia captar imóveis, nos lançamentos, nos estandes de lançamento, ela não tinha como conseguir competir, né, com o homem por conta daquela figura masculina de não, é comigo, a imposição, aquela coisa toda. A mulher sempre era fraquinha, né? A franzina do jogo. E aí, aos poucos, através das oportunidades e mulheres se destacando no mercado imobiliário, isso foi atraindo mulheres para o mercado. E
metas, né? O mercado imobiliário ele é autônomo, né? O corretor de imóveis ele é autônomo. Porém, existem rankings do local que você está, ou da imobiliária, ou da construtora. No meu caso, é construtora. E aí, quando a gente fala de ranking, aí é onde você vai nortear. Se você quer estar no topo do ranking, ou se você fazer 2 vendas, uma venda por mês, tá de bom tamanho. Lá onde eu atuo, como parceira na Cury Construtora, eu sempre me destaquei justamente pelo meu formato de atendimento. Eu não estou ali tirando um pedido de, o que você quer comprar? Toma aqui, é isso, quer comprar? Quer? Não. Eu preciso entender a necessidade e avançar de acordo com a necessidade. Eu vejo corretores nem perguntando quantos filhos a pessoa tem. Tá, você quer o quê? 2 quartos? Isso, me dá a documentação para avaliar e passou, não passou. Eu vejo pessoas com nome sujo, às vezes é um item só de nome sujo, né? A gente chama de um apontamento, e o corretor não tem ali aquela sensibilidade de adequar ali, porque assim, o financiamento imobiliário, a Caixa Econômica está sendo muito exigente nesse período, né? Principalmente nesse período de taxa Selic na alta. E aí, ela quer emprestar o dinheiro, mas ela quer saber para quem ela está emprestando. E com isso, ela quer saber tudo sobre a sua vida financeira, não só o seu poder de compra. Se ela está emprestando a grana, ela quer saber se você vai pagar ela. E aí, com isso, se a pessoa tem um apontamento no nome, essa aprovação já não vai existir. Sim. Poxa, mas uma aprovação no nome eu consigo diagnosticar, fazer um trabalho ali de conscientização direto com o órgão credor da pessoa e fazer ela limpar o nome, fazendo parcelamento, pagando uma parcela, eu consigo ter o retorno do fechamento dela. E aí essa paciência de conduzir o cliente que muitos corretores eu vejo que não têm. Porque na sua totalidade já estão cansados, já não confiam mais no cliente, ou enxergam o cliente só como cifrão. E aí não tem aquela paciência aí é onde eu me destaco. Vem cá, vamos analisar. Deixa eu te olhar. Esse negócio frio de telefone, só telefone, não rola. A gente consegue fazer isso em X tempo. Vamos? Vamos. E aí eu vou conduzindo, e aí é onde a pessoa tem gratidão por tudo que eu fiz, né? Porque às vezes ela já achava que não ia comprar, não ia conseguir comprar. Então, esse destaque dessa paciência que eu sempre peço a Deus para que eu nunca perca isso, né? De zelar pelo meu próximo, cuidar, né? Sim. Até a efetivação, onde eu venho me destacando. Então, Beth, você que é uma mulher que veio de baixo, deu a volta por cima, mulher bonita, empoderada, que esse é o verdadeiro empoderamento que a gente busca, né, nas mulheres, né, rompeu a bolha de fato. Qual o conselho que você dá, né, naquilo que você acha que está faltando para as mulheres hoje em dia, o que elas precisam fazer? Qual o posicionamento, independente, né, da posição, de onde que ela veio? O que é que você fala? Fala para essa mulherada aí o que elas precisam fazer, o conselho da Beth Lopes para elas. Eu vou até falar olhando para minha câmera. Menos mimimi, mulher, e mais fiz. Essa coisa de vitimismo, de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não pode fazer parte do seu dia a dia. Isso eu prezo muito com as minhas alunas, amigas, pessoas que buscam, né, me trazem algum tipo de problema e de questão, e eu dou o meu melhor para isso. Eu acho que a gente pode sim fazer muito mais, pode sim negociar de igual para igual, com homem, com mulher, com branco, com negro, sentar em qualquer mesa, porque isso não é dificuldade para o homem. Você olha aí os homens no seu espaço e você vê eles negociando facilmente de todas as formas. Isso não pode ser algo negativo para a sua vida. Conta sempre comigo e eu estou aqui sempre por vocês. Vamos! Encerramos aqui nossa entrevista no Constante Balanças Podcast. Beth, muito obrigado. Eu que agradeço, Foi um prazer imenso. A sua presença aqui, com certeza, nos trouxe, né, muito conteúdo, muita coisa boa para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que foi muito, muito agregador para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, tá bom? E esperamos você aqui mais vezes. Então, gente, siga o Constante Balanço Podcast. Deixa suas redes sociais para que as pessoas venham te seguir também. Sim, Beth Lopes, _Imóveis RJ. Lá vocês vão ver bastante conteúdo, tanto institucional quanto educacional no mercado imobiliário. Então é isso aí, gente. Segue aí Constante Balanças Podcast no Instagram.
se inscreve também no YouTube, no nosso canal do YouTube, que você vai sempre ter esses conteúdos aí que vai agregar na sua vida, na sua trajetória, na sua carreira, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.